Boa noite, pessoal. 31 de janeiro, quarta-feira, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube, Cristina Benac Arte Livre. Você que não me conhece ainda, eu sou Cristina Benac. Todas as quartas-feiras, aqui no YouTube, eu trago sempre um assunto interessante ligado ao universo das artes. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre gravura. Algumas técnicas de gravura que eu vou mostrar para vocês e também fazer uma diferenciação entre o que é uma gravura e o que é uma mera reprodução gráfica. Então assistam também os outros vídeos, deem lá o seu joinha, se inscrevam aqui no nosso canal. Com certeza esses bate-papos vão ajudar bastante na hora de definir o que comprar como obra de arte e fazer sempre investimento com mais consciência e segurança. Então vamos ao vídeo, pessoal. Vejam isso, por exemplo. É uma mera reprodução gráfica, é uma reprodução de um quadro do Marc Chagall. E é feito num papel muito simples. Isso são coisas que a gente pode comprar nas portas dos museus, nas lojinhas que os museus têm. Então, isso não tem nenhum valor comercial. É apenas decorativo, é uma lembrança, que até muita gente coloca uma moldura, pendura na parede, uma pecinha que pode decorar um cantinho, mas não tem valor comercial, não é uma obra de arte, é uma mera reprodução gráfica. A gente tem outro tipo de impressão, como esta aqui. Essa também é uma impressão gráfica, é um offset, mas ela tem um valor histórico, é um offset do de Cavalcante, que faz parte de um álbum, que inclusive uma igualzinha a essa está lá na Casa Guilherme de Almeida, que é uma casa ali no Pacaembu, em São Paulo, que vale a pena conhecer. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal, e eu fui, mostrei a casa, contei a história. Assistam o vídeo que é bem bacana, e vocês vão ver que tem uma parede que deve ter acho que umas 5 ou 6 obras desse álbum, que são offsets do de Cavalcante. Isso, claro que não tem o mesmo valor de uma gravura original, porque é uma reprodução de uma xilogravura do de Cavalcante, uma reprodução em offset, mas tem o seu valor histórico. Então, embora seja uma impressão gráfica, não tem o mesmo valor de uma gravura original, mas também é uma peça histórica muito interessante. Outra técnica de gravura que causa bastante confusão é o caso da serigrafia, porque a serigrafia, até pouco tempo atrás, não era enquadrada como gravura, né? Esse termo de gravura era mais para gravura em metal, xilogravura. Mas hoje em dia, a serigrafia também é considerada uma gravura. É uma técnica feita como silkscreen. Então, são telas serigráficas que elas são vazadas para cada cor da gravura. Então, se passa aquele rolo e se passa para o papel a cor azul, por exemplo. Aí se tira essa tela, se coloca a outra tela vazada onde vai passar o vermelho, e aí se passa o rolo e vai se fazendo assim. Então, é uma técnica bem artesanal, é feita uma, por isso que a gente sempre fala, embora as gravuras tenham mais de uma igual, cada uma delas é considerada uma obra original. Então, a serigrafia ela é feita a partir de telas serigráficas. Às vezes, o artista faz um determinado desenho, uma obra exclusivamente para fazer serigrafia. Outras vezes, a serigrafia é feita a partir de obras do artista, como pinturas, aquarelas, desenhos. Então, se fazem os fotolitos, se fazem as telas serigráficas a partir desses fotolitos, e aí se faz a serigrafia feita uma por uma. E o artista assina a lápis, todas as gravuras elas têm que ser assinadas a lápis no canto inferior direito e no canto inferior esquerdo elas têm a tiragem. Além da tiragem, tem as nomenclaturas. PA, que é a prova do autor, normalmente se fazem 10% da tiragem, são PAs, e existem outras nomenclaturas, o HC, que são gravuras que deveriam ficar reservadas para exposições e que entram no comércio, acabam sendo vendidas. Tem a prova de estado, tem a prova de impressão, e todas elas são feitas uma a uma e assinadas e numeradas pelo artista. E isso define claramente a diferença entre uma reprodução gráfica, que é feita numa impressora ou num offset, mas é totalmente diferente desse processo artesanal. Então, a serigrafia, embora se a gente for levar ao pé da letra o que quer dizer gravura, não seria uma gravura, mas conceitualmente hoje ela é encarada também como uma gravura e tem valor de gravura. Tem serigrafias caríssimas. Então, eu vou mostrar algumas serigrafias para vocês verem que técnica bonita também.
Essa, por exemplo, é uma serigrafia do Milton da Costa. Olha que peça linda. Aqui são 3 cores, então são 3 telas serigráficas, uma para o azul, uma para o cinza e uma para o branco. E é um processo que dá trabalho. Aqui temos o Volpe, sempre polêmico Volpe. Fez gravura, não fez gravura? Sim, ele assinou muitas serigrafias. Tem bastante serigrafia de Volpe, essa é uma delas. Essa também tem, olha, 1, 2, 3 cores, o verde, o marrom e o azul. Aqui outra gravura do Volpe, outra serigrafia, uma fachada. E essa pequenininha ao lado é um Dionísio Del Santo. Essas todas são serigrafias. Essa lindeza é uma litogravura. A litogravura é feita numa pedra especial para lito, que é muito tratada com vernizes, para que ela fique sem poros e com ácidos, e o artista desenha com lápis oleoso sobre essa pedra. É um processo também bem artesanal, trabalhoso, e essa daqui, por exemplo, é uma Bárbara Schumacher. Fazer uma litogravura como essa dá muito trabalho. Imagina que para cada cor você tem que ter uma matriz, e a matriz é uma pedra. A Bárbara Schumacher, uma coisa que ela fez muito, ela fazia às vezes 2 ou 3 matrizes com cores diferentes e depois terminava aquarelando à mão, às vezes até com lápis de cor. Então essas obras que têm a interferência do artista ainda são mais valiosas. Olha que peça linda! Essa também é uma litogravura de Jesús Fuertes, que era um artista espanhol que morou muitos anos no Brasil, depois foi para os Estados Unidos, acabou falecendo lá em Miami. Ele era um artista que tinha um estilo bem picassiano, isso também é uma litogravura. Essa belezinha de Henri Victor também é uma litogravura. Imagina, fazer isso na pedra é muito trabalhoso. Hoje em dia a gente vê pouca lito feita hoje porque as pedras foram acabando. Tem poucos lugares onde ainda tem essas pedras que se pode fazer a litogravura. Então, isso se usava muito antigamente para fazer os livros. A técnica da lito foi bastante usada para fazer imagens ilustrativas de livros. É um processo muito bonito que vale a pena conhecer. Existem vários vídeos que vocês podem assistir que mostram todo o processo de gravação sobre uma pedra. É muito bacana. A gravura em metal é outra técnica bem interessante, bastante complexa, e existem várias formas de se gravar a placa de metal. Antigamente se usava bastante o cobre. Essas gravuras, elas são feitas ou com buril, que é uma ferramenta que o artista desenha sobre essa placa. Existem os ácidos também, que corroem a placa e através de aquecimento da placa, de mergulho da placa em ácido, é todo um processo super complicado. Inclusive a própria impressão dessas gravuras tem todo um conceito, a gramatura do papel, a pressão que a prensa aplica sobre o papel, é todo um processo bem complexo, bem trabalhoso, e as obras de metal, as gravuras em metal, são lindíssimas, e a maioria delas deixa uma bordinha, né? Faz um pequeno relevo na borda por conta da impressão, da pressão que se faz sobre o papel na placa. Então são gravuras bem bonitas, também vale a pena visitar alguns vídeos e ver o processo de gravação, que é muito bonito, e a gente consegue entender então por que essas gravuras são tão valorizadas, por que elas são consideradas obras de arte. Você pode fazer mais de uma igual, mas cada uma é feita uma por uma, impressa uma por uma, e todas assinadas e numeradas pelo artista. Essa é uma gravura de Pedro Semon, uma gravura em metal. As gravuras do Pedro Semon são lindíssimas, ele foi um grande gravador. O trabalho dele, a técnica sempre com bastante relevo, porque ele faz bem o sulco, bem profundo, e aí a prensa bem apertada e dá aquele relevo. Técnica semelhante ao Pisa, eles trabalharam juntos, foram alunos do Lívio Abramo, que foi um grande gravador também. Essa também é uma gravura em metal. É uma técnica riquíssima. Esse cangaceiro maravilhoso também é uma gravura em metal de Aldemir Martins. Aldemir fez muita gravura em metal, peças lindíssimas. Essa precisa de restauro, e falando em restauro, aqui no nosso canal tem um vídeo também sobre restauração de papel que vale a pena assistir. E por fim, vamos falar da xilogravura. A xilogravura, a matriz é na madeira. Então o artista escava a madeira
e depois em tinta, aí põe o papel e passa na prensa. E a xilogravura também, para cada cor tem que ter uma matriz. E existem formas diferentes de passar o desenho, a imagem, para madeira. Vale a pena também conhecer um pouquinho sobre essa técnica, ver as formas diferentes que se tem de fazer uma xilogravura. E a gente conhece muito aquelas de cordel, né? Os nordestinos têm artistas maravilhosos, J. Borges e tantos outros, que fazem xilogravuras maravilhosas. Uma xilogravura lindíssima de Odeto Gersoni. Olha que peça incrível, imagina escavar tudo isso na madeira e depois fazer a impressão. Isso é uma peça maravilhosa. Aldemir Martins fez muita xilogravura também, tem peças lindas de Aldemir Martins. Mais uma linda xilogravura de Maria del Carmen Peresola, que além de uma grande artista, foi também impressora artística de Aldemir Martins, Ianelli, Mário Gruber, Tarsila do Amaral e tantos grandes mestres. Essa é uma xilogravura de 1 metro por 60 dessa grande artista Peresola. Olha que trabalho maravilhoso esse Santo Antônio. E assim chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha auxiliado a tirar alguma dúvida sobre as técnicas de gravura e sobre a diferença entre gravura e reprodução gráfica. Todas as obras que eu mostrei aqui estão disponíveis no nosso site, cristinabenac.com.br. Você pode fazer as suas aquisições por lá e pode vir nos visitar também nas feiras. A gente faz a Feira da Benedito Calixto, sábado, em Pinheiros, e domingo a Feira de Arte e Antiguidades no Vão Livre do Museu do MASP, ali na Avenida Paulista. E temos também o nosso Instagram, nos siga por lá, temos o TikTok também, sigam a gente por todas as redes sociais e não deixem de dar o seu joinha aqui no nosso vídeo, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tenham todos uma excelente noite, até a próxima. Tchau, tchau!